A proteção de dados, ele é um direito fundamental. E eu quero aproveitar e passar para você, provar para você que é um direito fundamental. E aproveito para ler o artigo 1º da Lei 13.709. Está aqui na tela. Vamos ler comigo? Leia comigo aí o artigo 1º da Lei 13.709. Veja o que é que a lei diz. Esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais. Então veja, a lei ela não trata sobre dados de pessoas jurídicas. Ela trata sobre dados de pessoas naturais. Então veja, a Lei 13.709, ela só veio proteger os dados das pessoas naturais, não das pessoas jurídicas. Por exemplo, a igreja ela é uma PJ, é uma pessoa jurídica. Apesar de ser uma organização religiosa com fins não econômicos, ela é uma organização. Ela tem um CNPJ. Então, a lei não veio para proteger os dados das empresas, das PJs. Ela veio para proteger os dados das pessoas naturais. Então, os membros da sua igreja, os filiados da sua igreja, aqueles que visitam a sua igreja, toda a membresia, é esse povo que tem os dados pessoais que essa lei veio para proteger. Vamos continuar a leitura. Veja só. Inclusive nos meios digitais. O que o artigo 1 está dizendo? Que a lei veio proteger os dados de pessoas naturais e esses dados devem estar aonde? Aonde que devem estar? No meio digital. E ele diz, inclusive, porque hoje a maioria dos dados, principalmente nas igrejas, eles estão aonde? Eles estão em cadernos, em fichário, nas gavetas de armários. Eles estão nos gabinetes pastorais. Os dados pessoais de muitos membros estão nas planilhas de Excel, nos computadores. Só que está dizendo, vai proteger aquilo que é físico e aquilo que está no campo digital. Então, o artigo 1º está falando muita coisa interessante. Vamos continuar a leitura. Por pessoa natural ou pessoa jurídica, pública ou privada. Então, ele está falando quem deve coletar esses dados? Quem deve tratar esses dados? Qualquer pessoa natural ou jurídica. O advogado, o contador, o médico, o engenheiro, vai precisar se adequar à realidade dessa lei. As igrejas, até mesmo o poder público, ele é obrigado a se adequar a essa lei, porque cada entidade dessa, empresa pública ou privada, organização religiosa ou pessoa natural, um profissional liberal, ele é obrigado a se adequar à lei, porque agora a lei protege os dados pessoais das pessoas que nos procuram ou que estão filiados em nossas igrejas. E o artigo 1 continua dizendo, com o objetivo de quê? Qual é o objetivo da lei? Proteger os direitos fundamentais. Então, veja, eu falei na primeira tela que o direito de proteção de dados é um direito fundamental. Os direitos fundamentais, lá do artigo 5º da Constituição Federal, eles são direitos de primeira geração ou de primeira dimensão. Veja só. O direito de proteção de dados pessoais é um direito a partir dessa lei. Essa lei veio regulamentar, normatizar um direito que o cidadão já tem na Constituição Federal. O propósito da lei é esse, proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade. E mais, o livre-arbítrio e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Então, a lei veio proteger um direito fundamental de liberdade, de privacidade, e também veio proteger o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. O que a lei de fato quer? O que a Lei 13.709 está querendo? Ela quer criar uma cultura na sociedade de proteção de dados. Antigamente, eu chegava numa empresa
e eu dava meus dados para essa empresa, para um banco, numa igreja, dava meus dados e eu ficava preocupado com eles. E qualquer problema que acontecesse, eu era o responsável. Agora não, agora é outra história. Quando a empresa coleta um dado de um cidadão, coleta o dado de uma pessoa, a igreja pega o dado de um membro, aí essa entidade que coletou esse dado, toda a responsabilidade fica com ela. Qualquer vazamento que surgir, essa empresa, essa igreja que coletou esse dado é responsável. Então, a lei, no artigo 1º, ela veio falar qual é o seu objetivo, quem é que pode coletar dado, de quais dados a lei está falando. O que a lei quer? Ela quer criar uma cultura de proteção de dados na sociedade. Então você, pastor, você que lidera uma igreja, é hora de você ter calma. Essa lei não veio para proibir a igreja, a lei não proíbe a igreja em nada. O que a lei quer é que as igrejas, as entidades, elas tratem os dados dos seus membros, dos seus clientes, com maestria, em conformidade com a lei, criando essa cultura de proteção de dados. Então, algumas pessoas me perguntam, pastor, agora mesmo eu dei 2 conferências sobre essa lei. Dei uma conferência em Goiânia para pastores e líderes, dei uma outra conferência em Brasília para pastores e líderes com relação a essa lei, LGPD. E a pergunta que vem, mas essa lei veio para inibir a igreja, para travar a coleta dos dados dos membros. E eu disse para alguns, e aproveito para dizer, não, essa lei veio para ajudar nós, pastores, a ser mais cidadãos, a cumprir a nossa Constituição, que é criar em nossa igreja uma cultura de transparência, uma cultura de prevenção, uma cultura aonde os direitos de privacidade, de liberdade do cidadão estão em alta. Então essa lei veio para ajudar nós, pastores, a gerir melhor a nossa organização religiosa. Então o artigo 1º, ele veio pontualmente dizer que é o dado natural, quem é que pode coletar esse dado, qual o propósito que é proteger e desenvolver uma cultura de proteção de dados no meio da sociedade. Então aproveito para também falar sobre DUDH, D-U-D-H, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Para me fechar essa questão aqui desse lado teórico da LGPD, eu quero ler para você a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa Declaração Universal, ela foi publicada em dezembro de 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, em 1945, a Liga das Nações, ela se transforma em ONU. A ONU, 1945, deixa de ser Liga das Nações para ser ONU, Organização das Nações Unidas. Quando foi em dezembro de 1948, eles editaram uma Declaração Universal do Direito Humano, dos Direitos Humanos. E aqui está. Eu gostaria de ler o artigo 12º dessa Declaração Universal dos Direitos Humanos. Diz assim: ninguém será sujeito a interferências na sua vida privada, na sua família, no seu lar, na sua correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Então veja só, ninguém será sujeito a interferências. Ninguém pode manipular nenhum dado meu, nenhum dado de ninguém, ninguém pode. A partir de 1948, já começaram a pensar no direito de privacidade, no direito de liberdade. E ele continua dizendo, olha aqui o restante, toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais interferências a ataques. E ele conclui dizendo, a proteção da esfera da intimidade é essencial para a realização da plenitude da personalidade humana. Então veja, 1948, tem aí 70 e alguns anos, já começaram a pensar em proteger os dados do ser humano, proteger a privacidade do ser humano, que ninguém poderia ter a sua vida revirada
por quem quer que seja, de qualquer forma. Veja só, 70 anos depois, 2018, 70 anos depois, é que veio a normatização. Esse artigo 112 foi recepcionado em 1988 pela nossa Constituição Federal, artigo 5º, foi recepcionado. E agora, em 2018, 2 anos atrás aí, quase 3 anos, é que foi normatizado o artigo 5º, quando se tratou-se de proteger de maneira normativa os dados pessoais de pessoas naturais. Então, nós já estamos atrasados em proteger os dados do cidadão.